Porque hoje em dia ficou muito fácil a pessoa dizer que trabalha com Exu, que tem pombogira do lado, que sente a energia, que sonhou, que recebeu sinal, que a vela estalou, que viu o número repetido, que arrepiou do nada. Só que quase ninguém para se fazer uma pergunta principal: isso é conexão mesmo? Ou é só vontade de se sentir especial? Porque é nisso que muita gente se perde. E quando se perde nesse campo, não é uma perda boba, não é igual errar ali uma legenda e apagar e depois postar de novo. Mexer com a esquerda sem base, sem respeito, sem postura e sem saber o que você está fazendo, costuma cobrar. E cobra primeiro dentro da pessoa. Cobra na cabeça, no emocional, na vaidade. Cobra na forma como a pessoa começa a se enxergar. De repente, a pessoa não quer mais aprender, quer parecer iniciada, não quer mais firmar postura, quer ter história para contar, não quer mais entender fundamento, quer sentir que tem poder. E aí pronto, já começa errado. Porque Exu e Pombogira não são fantasia espiritual para a pessoa se sentir perigosa. Não são personagem para rede social. Não são estética vermelha e preta. Não são corpo bonito, vela acesa, rosa na mesa e frase de impacto de fundo. Isso tudo pode existir dentro do fundamento? Pode sim. Cor existe, elemento existe, ponto de força existe, símbolo existe, mas elemento sem fundamento vira enfeite. E enfeite nesse caminho é pouco, muito pouco. A esquerda não precisa que você finja força. Ela mostra onde você ainda está fraca. E isso dói. Porque conexão de verdade com o Ishi Pombogira não começa com eu sinto uma energia muito forte. Começa com uma pergunta mais desconfortável. Qual parte de mim ainda quer usar a espiritualidade para fugir da responsabilidade? Se essa pergunta já te cutucou, fica nesse vídeo, porque talvez esse incômodo seja justamente o começo de uma conexão mais limpa. E se esse assunto mexe com você de verdade, depois dá uma olhadinha no link do perfil ou na descrição aqui do vídeo, porque ali ficam os caminhos para se aprofundar com mais base. Aqui eu vou abrir consciência. O aprofundamento vem com chão e não com pressa. Fantasia espiritual parece força, mas é fuga. O primeiro erro é tratar Exu e Pombogira como extensão da nossa carência. A pessoa se sente fraca, rejeitada, perdida, humilhada, sem direção. Aí olha para a esquerda e pensa: agora eu vou virar alguém poderosa. Só que a esquerda não funciona como fantasia de autoestima. Isso é duro, mas é necessário. Porque tem gente que chega nesse caminho querendo compensar uma vida inteira de insegurança. Ao invés de buscar fundamento, quer um nome, quer confirmação, quer alguém dizendo: você é escolhida. Só que ser escolhida sem postura não sustenta nada. Quando se fala de Exu e Pombogira com seriedade, se fala de caminho, desejo, ruptura, movimento, sombra, instinto, palavra, presença e consequência. E consequência é uma palavra que muita gente odeia. A pessoa quer poder, mas não quer consequência. Quer proteção, mas não quer disciplina. Quer pomba-gira, mas não quer encarar dependência emocional. Quer Exu abrindo caminho, mas continua parada no mesmo lugar, repetindo a mesma desculpa, culpando todo mundo, esperando que a espiritualidade faça o que ela mesma não sustenta. Aí não dá, né? Aí se torna fantasia. E fantasia espiritual é perigosa, porque parece conexão, mas é fuga. Parece força, mas é teatro. Parece intuição, mas é ansiedade. Parece chamado, mas às vezes é só ego querendo palco. E eu não falo isso para diminuir ninguém. Falo porque isso acontece muito. A pessoa começa a acender vela sem saber por que acendeu. Depois mistura bebida, erva, pedido, nome, foto, lua, palavra pesada. E quando a vida vira do avesso, fala que foi demanda. Às vezes não foi demanda. Às vezes foi só falta de juízo mesmo.
A conexão real com Exu e Pombogira exige uma coisa que pouca gente acha bonita: sobriedade espiritual. Não é medo, não é frieza, não é travar o caminho. É parar de romantizar tudo que arrepia, porque sentir é fácil. O corpo sente muita coisa. Ansiedade arrepia, medo arrepia, desejo arrepia. Um ambiente pesado mexe com a pessoa. Uma música forte altera o emocional. Uma vela acesa de madrugada num dia de fragilidade pode parecer um universo inteiro falando. E às vezes é espiritual? Sim, pode ser. Só que nem tudo é. Por isso que o fundamento existe. Fundamento impede a pessoa de virar refém de sensação. Conexão verdadeira muda a postura, não só a sensação. Conexão de verdade não é só sentir presença, é observar o que muda em você depois do contato com essa força. Você fica mais responsável ou mais impulsiva? Fica mais lúcida ou mais teatral? Começa a agir com mais firmeza ou só quer contar que sentiu alguma coisa? Melhora sua palavra, sua postura, sua presença ou começa a se achar acima dos outros? Porque isso entrega muito. A conexão verdadeira não aumenta só o brilho externo, ela mexe com a estrutura interna. Exu não é muleto para a pessoa andar. Pombogira não é desculpa para a pessoa viver presa em desejo desgovernado. A esquerda não é lugar para terceirizar decisão. Quando a conexão começa a ficar real, a pessoa percebe que precisa mudar o comportamento. Ela cuida melhor da palavra, para de prometer o que não cumpre, para de fazer pedido no desespero e esquecer no dia seguinte. Começa a olhar o que consome, o que leva para dentro de casa, que tipo de relação ela aceita, que tipo de troca energética ela alimenta. Isso é conexão. Não é só sentir uma presença. Presença sem transformação vira só lembrança bonita. E só isso. A esquerda trabalha muito com movimento, mas movimento não é bagunça. Movimento é direção. E direção pede escuta. Às vezes, Exu não está abrindo caminho do jeito que você quer, porque antes ele está mostrando que você não sabe andar nem no caminho que você já tem. Às vezes, Pombogira não está trazendo o amor, porque antes ela está mostrando onde você chama de amor aquilo que é vício emocional. Isso é fundamento aplicado na vida real. Não é sobre ver sinal em tudo. É sobre aprender a não mentir para si mesma quando o sinal aparece. Uma pessoa conectada não fica mais infantil diante da espiritualidade. Ela não pergunta tudo como se não tivesse consciência. Ela não joga toda decisão nas cartas, na vela, no sonho, no sinal, na entidade, no outro. Ela aprende a ouvir, mas também aprende a se responsabilizar. Porque autonomia espiritual não é fazer tudo sozinha de qualquer jeito, é parar de ser conduzida pelo medo. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente precisa ouvir. Exu não é empregado espiritual. Não é faz isso pra mim, não é resolve minha vida, nem dá um jeito nessa pessoa. Muito menos abre meu caminho enquanto eu fico aqui repetindo as mesmas escolhas. Esse tipo de relação é pobre e pior, é desrespeitosa. Porque quando se fala de Exu com fundamento, se fala de caminho, movimento, comunicação, limite, guarda, ruptura e consequência. Não é serviço terceirizado para capricho humano. A pessoa quer pedir caminho, mas não quer mudar o passo. Quer pedir proteção, mas continua entrando em lugar que sabe que não deve. Quer pedir por justiça, mas vive agindo torto. Quer prosperidade, mas não organiza a própria vida, não honra compromisso, não sustenta uma rotina. Quer limpeza, mas continua se alimentando da mesma fofoca, da mesma raiva, da mesma obsessão, da mesma bagunça. Aí não adianta, né? Eu sei que isso parece duro, mas é libertador, porque tira Exu do lugar de resolvedor de bagunça e coloca você no lugar de participante da sua própria vida. O caminho não abre só porque você pediu bonito. O caminho abre quando existe alinhamento entre pedido, postura e movimento.
Pedido sem postura vira fala solta, e postura sem movimento vira pose. Movimento sem direção vira só ansiedade. E a esquerda percebe tudo isso. Na prática, muita gente acha que está pedindo abertura de caminhos, mas está pedindo autorização para continuar igual e ainda ser premiada por isso. Aí não funciona. Exu não passa pano para estagnação disfarçada de espera. E aqui tem um ponto bonito, mas nada confortável. Às vezes a resposta de Exu não vem como oportunidade, vem como um corte, um fim, vem como uma porta fechada, como uma pessoa indo embora, como um incômodo que não deixa você dormir igual antes. E aí a pessoa sem base acha que deu errado, mas nem todo caminho fechado é castigo. Às vezes é livramento de rota. Às vezes é a esquerda dizendo: por aí você não vai mais passar. E se você não tem fundamento, você briga com a própria proteção. Agora vamos falar de Pombogira, porque aqui também tem fantasia demais. Muita gente reduziu Pombogira a relacionamento, sedução, volta de amor, rivalidade, vingança emocional, sensualidade performada. E isso é uma pobreza enorme. Pombogira mexe com desejo? Sim. Com magnetismo? Mexe. Com paixão, encanto, presença? Claro que sim. Mas reduzir Pombogira a fazer alguém me querer é pequeno demais. Pombogira é muito mais profunda do que a carência humana consegue entender num primeiro momento. Ela toca lugares que a pessoa tenta esconder. Vergonha do próprio corpo, medo de rejeição, fome de validação, necessidade de controle, raiva engolida, desejo reprimido, autoestima quebrada, poder pessoal abandonado no colo de outra pessoa. E por isso ela assusta, porque Pombogira não mostra só o quanto você pode ser desejada. Ela mostra onde você se vende por migalha. E eu preciso que essa frase se fixe na sua mente. Pombogira mostra aonde você se vende por migalha. E muita gente não quer isso. Quer vela para ser procurada, quer palavra para ele voltar, quer banho para ficar irresistível, quer carta dizendo que ele sente saudade, quer confirmação de que a rival vai cair. Só que Pombogira, quando tratada com respeito, não é babá de dependência emocional. Ela pode atuar em campo amoroso? Sim, dependendo do fundamento, do caso, da permissão, da tradição e do caminho. Mas aqui o ponto que precisa ficar é outro. Antes de pedir para ser escolhida, olha o que você está aceitando para não ficar sozinha. Porque tem coisa que não é amor, é vício, é disputa, é ferida pedindo palco, é medo vestido de paixão. E Pombogira corta a ilusão com uma precisão que chega a ser irritante. Você pede encanto, ela mostra sua carência. Você pede domínio, ela mostra sua falta de domínio sobre si. Você pede que alguém volte, ela mostra por que você ainda aceita pouco. Por isso, conexão com Pombogira exige maturidade. Não é só acender vela vermelha e falar bonito. É sustentar o próprio valor quando ninguém tá te aplaudindo. É não negociar dignidade por mensagem. É não chamar obsessão de amor. Não usar espiritualidade para forçar vínculo que já acabou. Isso sim é fundamento. Tem uma coisa que destrói muito a conexão antes mesmo dela começar, que é a vaidade espiritual. A vaidade espiritual é traiçoeira porque nem sempre aparece como arrogância escancarada. Às vezes, ela vem disfarçada de sensibilidade. Eu sou muito sensitiva. Eu sei que minha pombogira é forte. Comigo, ninguém pode. Eu sinto a energia de todo mundo. Eu sonho muito, então minha missão deve ser grande. A entidade falou comigo. Só que a vida da pessoa está uma desordem completa e ela não aceita nenhum conselho simples. Isso é perigoso. Não porque a pessoa não possa ter sensibilidade. Ela pode. Não porque sonho não possa significar algo. Sonho pode significar algo. Não porque presença espiritual não exista. Existe e muito. O problema é transformar qualquer percepção em superioridade. Aí já azeda toda a situação. Já vi gente usando Exu e Pombogira como escudo pro ego. Tudo que alguém fala, ela responde. Minha esquerda não deixa. Tudo que dá errado é demanda. Toda crítica é inveja. Toda consequência é ataque espiritual. Isso é infantil.
E no caminho espiritual, infantilidade custa caro, porque enquanto a pessoa acha que está sendo protegida, ela está só evitando se olhar. A conexão real com a esquerda não cria gente intocável, cria gente com mais consciência do próprio limite, mais firme, esperta, protegida e até dona de si, mas também mais responsável. Uma pessoa realmente conectada não sai usando o nome de Exu e Pombogira para intimidar os outros. Não fica ameaçando, não fica performando poder. Não precisa provar força o tempo todo. Força que precisa de plateia o tempo inteiro ainda está insegura. A firmeza verdadeira, ela é mais silenciosa. Ela aparece na decisão, na palavra cumprida, na forma como a pessoa se retira de onde ela é desrespeitada, na coragem de dizer que não, na capacidade de pedir orientação sem tentar manipular uma resposta, no cuidado de não sair fazendo trabalho porque viu alguém ensinando alguma coisa por cima. Vaidade espiritual quer atalho. O fundamento pé de chão. E chão não é glamour. Chão é repetição, é estudo, é respeito. É reconhecer que tem coisa que não se aprende em um vídeo curto. Não se aprende por curiosidade. Não se aprende em um impulso. Tem coisa que pede tempo. E se a pessoa não aguenta tempo, talvez ela ainda não esteja pronta para a força que ela está pedindo. Presta atenção. Símbolo não é decoração. Na esquerda, símbolo carrega função. A cor não tá ali só porque ficou bonita. A vela não tá ali só para dar aquele clima. A encruzilhada não é cenário fotográfico. A rosa, a chave, o copo, a taça, a moeda, o punhal, a terra, a rua, a porta, etc. Tudo tem peso simbólico quando usado dentro de fundamento. E é por isso que eu tenho impaciência com conteúdo que pega elemento da esquerda e transforma em estética vazia. Porque fica bonito? Fica. Dá engajamento? Às vezes dá. Mas sustenta? Não. E o que não sustenta, uma hora cai. A vela, por exemplo, não é só luz, ela é fogo conduzido, é intenção acesa, é tempo queimando, é presença sendo sustentada enquanto a chama consome a matéria. E por isso a vela pede cuidado. Não é para deixar acesa sem supervisão, não é para sair de casa, não é para colocar perto de pano, papel, cortina ou madeira. Parece básico, mas o básico salva vida. Espiritualidade sem segurança material é irresponsabilidade com perfume místico. A rosa também não é só beleza. No campo de Pombogira, ela pode falar de magnetismo, abertura sensorial, encanto, desejo e presença, mas também fala de espinho, limite, corte e proteção do próprio centro. A encruzilhada não é só lugar onde ruas se cruzam, ela fala de escolha, passagem, de possibilidade, ponto onde uma direção encontra outra. E a vida da pessoa é cheia de encruzilhada. Ficar ou ir, falar ou ficar calado, romper ou insistir, assumir ou terceirizar, pedir caminho ou virar caminho. Quando você entende o símbolo, você para de usar elemento como enfeite e começa a respeitar a inteligência daquele fundamento. Não precisa sair fazendo ritual avançado. Às vezes, só entender o símbolo já muda a postura, porque a pessoa para de brincar. E quando ela para de brincar, a conexão começa a respirar melhor. Uma conexão mais limpa começa antes do altar, antes da vela, da taça, da erva, da firmeza e do ponto. Começa na intenção. E não aquela intenção bonita que a pessoa fala da boca pra fora. Começa na intenção real. Por que você quer se conectar com Exu e Pombogira? Quer proteção ou quer controle? Quer caminho ou quer fugir do esforço? Quer força ou quer se sentir superior? Quer orientação ou quer confirmação da sua vontade? Quer autoconhecimento ou quer poder sem transformação? Essa pergunta precisa ser feita sem maquiagem, sem usar máscara, porque intenção distorcida contamina tudo. Às vezes a pessoa faz uma firmeza simples, com elementos simples, mas com a cabeça tão cheia de obsessão, raiva, desespero e fantasia, que aquilo vira uma descarga emocional, não um ato espiritual consciente. E aí depois quer falar que não funcionou. Mas o problema não era só o elemento, era o estado da pessoa. Por isso, antes de qualquer prática, você precisa organizar
internamente. Respira, se acalma, entende o pedido, não faz nada no desespero, não mexe com energia quando você tá fora de si. Não usa vela, erva quente, bebida ou palavra pesada como válvula de raiva. Não faz pedido envolvendo outra pessoa quando você tá tomada por ciúmes, medo ou vingança. E o mais importante de tudo, não faz magia para resolver uma questão emocional que você ainda nem teve coragem de nomear. Porque se você não sabe o que sente, você vai pedir errado. E um pedido errado, ele abre confusão. Uma conexão mais limpa com a esquerda passa por coisas simples: manter palavra, respeitar limite, estudar, observar sonhos sem virar refém dele, anotar sinais sem inventar história, agradecer sem bajular, pedir sem exigir, esperar sem tentar forçar uma resposta. E quando for fazer qualquer prática, mesmo simples, faz com segurança. Vela supervisionada, erva conhecida, nada de ingrediente agressivo no corpo, nada de copiar trabalho pesado da internet, nada de misturar fundamentos só porque achou bonito. O simples bem feito é melhor do que o complexo feito no desespero. Sempre. Se eu pudesse resumir esse vídeo numa frase, seria: Exu e Pombogira não são fantasias para enfeitar o vazio, são forças para confrontar uma mentira. E talvez seja por isso que tanta gente se encanta, mas pouca gente consegue sustentar. Porque se encantar é fácil. A estética encanta, a música, a vela, a rosa, a taça. A palavra poder encanta. A ideia de ter uma força guardando os caminhos encanta muito. Mas sustentar conexão é outra coisa. Sustentar conexão é aceitar ser corrigida pela vida. É parar de chamar descontrole de intensidade. É parar de chamar carência de amor. É parar de chamar medo de intuição. Vingança de justiça. Curiosidade de chamado. Fantasia de fundamento. E isso exige coragem. Porque quando a pessoa tira a fantasia, sobra para ela mesma. Sem personagem, pose, frase pronta. Sem minha entidade disse, fizeram contra mim. Eu sou muito forte. Sobra a pessoa diante do próprio caminho. E é aí que Exu trabalha, que a Pombogira trabalha, que a esquerda começa a mostrar quem você é quando ninguém tá olhando. A pergunta final desse vídeo não é qual Exu me acompanha ou qual Pombogira tá comigo, nem qual vela eu acendo ou qual banho eu tomo. O questionamento que fica é: eu tenho postura para sustentar a força que eu tô pedindo? Porque se não tiver, começa por aí. Começa arrumando a palavra, observando os seus próprios padrões, saindo de relação que te diminui, parando de pedir o caminho enquanto você escolhe ficar parada, começando a respeitar os fundamentos. Começa estudando antes de praticar, entendendo que espiritualidade não é fuga de vida, é vida com mais consciência. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir aqui e compartilha com alguém que você sabe que também está precisando ouvir isso. E se você quer se aprofundar nesse caminho com mais base, mais cuidado e mais direção, clica no link do perfil ou na descrição do vídeo. Lá eu deixo os próximos passos para quem quer estudar espiritualidade com seriedade, sem fantasia e sem se perder no meio do caminho. Porque a esquerda não precisa de personagem, precisa de presença. E presença não se finge. Ou você sustenta, ou a vida mostra onde ainda falta chão.